Galera, então partiu para mais um exemplinho prático. Olha só, esse aqui é bem interessante também. Qual que é a situação? Aqui eu preparei 4 perguntas para vocês e essas 4 perguntas são baseadas a partir de um conjunto numérico. Que conjunto numérico é esse? É esse conjunto que está aqui em cima, ó. Dados algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, eu fiz 4 perguntas aqui seguidas. A primeira delas é: quantos números de 4 algarismos podem ser formados a partir desse conjunto? Quantos números de 4 algarismos sem algarismos repetidos podem ser formados a partir desse conjunto? Quantos números de 4 algarismos ímpares e sem algarismos repetidos podem ser formados a partir desse conjunto? E quantos números de 4 algarismos pares e sem algarismos repetidos podem ser formados a partir desse conjunto numérico aqui, tá? Então, a minha recomendação é que você pause esse vídeo nesse momento e tente resolver essas 4 perguntas, beleza? Aí depois a gente bate as respostas aqui. Então, pausou, resolveu. Então, bora, olha só. Aqui, um erro muito comum que a galera pode cometer é pensar que o nosso conjunto é formado por 9 números, né? Porque ele acaba no 9. Mas perceba que ele não começa no 1, ele começa no 0. Portanto, aqui eu tenho esses 9 algarismos, do 1 a 9, mais o 0. Então, aqui o meu conjunto, ele tem 10 números. Então, eu tenho 10 números para trabalhar aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos responder essa primeira questão, que é a questão A. Quantos números de 4 algarismos podem ser formados? Então aqui eu vou querer números de 4 algarismos. Então aqui 1, 2, 3, 4. Galera, por onde a gente começa um exercício de combinatória? Por onde a gente começa um exercício de princípio fundamental da contagem? Sempre pelo problema, sempre pela restrição, né? Uma vez eu vi um vídeo de um professor muito bom de matemática que ele falava assim que dificuldade em análise combinatória adiada é dificuldade aumentada, tá? E esse foi um lema assim que eu achei muito interessante, enfim, e é o lema que a gente vai seguir sempre aqui. A gente sempre começa pela dificuldade, porque se eu adio a dificuldade, eu aumento o meu problema, certo? Então, dificuldade adiada, dificuldade aumentada. Então aqui em exercício de combinatória a gente sempre começa pela região que pode dar problema. E olha só, tem algum algarismo desses 4 algarismos que pode dar problema? Tem sim. Qual é ele? O primeiro, tá? Se eu quero um número de 4 algarismos, necessariamente o primeiro não pode ser 0. Então aqui no primeiro algarismo eu não posso ter o número 0, certo? Portanto, se eu tenho um conjunto de 10 números para preencher, o meu número aqui de 4 algarismos, desses 10 eu não posso usar o primeiro deles nessa primeira casa, quantos deles eu posso usar então? Posso usar os 9 que restam, certo? Beleza, bora continuar. Então, essa aqui é a única casa que pode dar problema. Na primeira casa eu nunca posso ter o algarismo 0, porque se o 0 estiver na primeira casa, eu deixo de ter um número de 4 algarismos para ter um número de 3 algarismos, certo? Então, aqui, garantindo que eu não vou escolher o número 0 na primeira casa, eu vou escolher apenas um dos 9 números que restaram. Pronto, a dificuldade, a restrição desse exercício já está obedecida. Então, nessa casa aqui, como agora eu não tenho restrição nenhuma, pode ser qualquer um desses 10 números. Então, eu tenho 10 possibilidades. Para essa casa aqui, como também não tenho restrição nenhuma, eu posso usar qualquer um desses 10 números do conjunto. Então, eu tenho mais 10 possibilidades. Nessa casa aqui a mesma coisa, como eu não tenho mais restrição nenhuma, eu posso usar qualquer um desses 10 números desse conjunto, então eu tenho 10 possibilidades. Portanto, de quantas maneiras diferentes eu posso escrever esse número de 4 algarismos a partir desse conjunto? Basta agora eu multiplicar, certo? Isso aqui volta a ser uma situação de princípio fundamental da contagem. Por quê? Quem que é o meu evento? O meu evento é fazer um número de 4 algarismos a partir dos algarismos desse conjunto, certo? A primeira etapa do meu evento é preencher a primeira casa. A segunda etapa do meu evento é preencher a segunda casa. A terceira etapa do meu evento é preencher a terceira casa. E a quarta etapa do meu evento é preencher a quarta casa do meu algarismo, certo? Do meu número.
Essa primeira etapa pode acontecer de 9 maneiras diferentes, a segunda de 10 maneiras diferentes, a terceira de 10 maneiras diferentes e a quarta de 10 maneiras diferentes também. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras diferentes que eu posso realizar esse evento, número de 4 algarismos, é simplesmente o produto de possibilidades de cada etapa, tá? Isso aqui, se você fizer, vai dar 9.000. Então eu posso escrever esse número aqui a partir desse conjunto numérico de 9.000 maneiras diferentes, certo? A questão B, ela é bem parecida e é bem interessante também, olha só. Quantos números de 4 algarismos, sem algarismos repetidos, podem ser formados? Então aqui na questão B, o que eu quero? Eu quero, de novo, um número de 4 algarismos, certo? Porém, tem que ser 4 algarismos distintos, certo? Ou seja, se o número aparece aqui, ele não aparece aqui. Se o número não aparece, já aparece aqui ou aqui, não aparece aqui. Se o número aparece aqui ou aqui ou aqui, não aparece aqui, certo? Então, 4 algarismos distintos. De novo, vamos começar pelo problema. Tem alguma casa aqui que dá problema? Tem sim. Por quê? Porque na primeira casa eu não posso ter o número 0. Então, na primeira casa eu não posso ter o número 0, certo? Beleza. Se na primeira casa eu não posso ter o número 0, eu posso preencher a minha primeira casa com algum dos 9 algarismos restantes, tá? Então, posso preencher a minha primeira casa com algum dos 9 algarismos restantes. Beleza. Para a segunda casa, perceba que eu não tenho restrição. Perceba que o 0 pode voltar aqui. Então, quantos números podem preencher aqui a segunda casa do meu número? Ó, eu tenho 10 possibilidades. Uma dessas 10 eu já usei aqui, certo? Então, sobram quantas de novo? 9. Beleza? Quantas possibilidades eu tenho para essa casa aqui? Eu tenho 10 números. Já usei um cara aqui e já usei um cara aqui. Portanto, desses 10 números do conjunto, 2 já foram usados. Aqui restam apenas 8. Certo? Para terminar agora, eu tenho 10 números. Já usei um algarismo aqui, já usei um algarismo aqui, já usei um algarismo aqui. Então, dos meus 10 números, 3 algarismos já foram usados. Portanto, sobram apenas 7. Certo? O resultado aqui do número de possibilidades de eu formar um número com 4 algarismos distintos vai ser simplesmente o produto desses caras aqui. Isso aqui vai dar exatamente 4.536. Beleza? Então, se eu faço 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dá 4.536. Ou seja, usando os algarismos de 0 a 9, eu consigo formar 4.536 números com 4 algarismos distintos, beleza? Vamos agora aqui para a alternativa C. Olha, a alternativa C é um pouco mais sofisticada ainda, hein? Perceba que a cada alternativa eu estou adicionando um critério, ó. A alternativa C está perguntando quantos números de 4 algarismos ímpares e sem algarismos repetidos podem ser formados. Então, ó, aqui eu tenho 2 restrições. Eu preciso que o meu número seja ímpar, ou seja, ele tem que terminar ou em 1, ou em 3, ou em 5, ou em 7, ou em 9, tá? E ele não pode ter algarismos repetidos, beleza? Então, olha só, vamos começar sempre pelas restrições. Quem são as restrições nesse caso? Ó, nessa última casa, quem que pode preencher a última casa se eu quero um algarismo, se eu quero um número ímpar, tá? Ó, a última casa pode ser preenchida somente com o número 1, ou com o número 3, ou com o número 5, ou com o número 7, ou com o número 9. Portanto, aqui para a última casa eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades diferentes, certo? Então, para ter um número ímpar, eu preciso satisfazer essa condição, que um desses 5 algarismos ocupem a última casa do meu número, certo? Respeitada essa condição, qual que é a outra restrição que a gente tem? A gente não pode ter o 0 aqui na primeira casa. Então, o número 0, ele não pode ocupar a primeira casa. Portanto, quantos são os números que podem ocupar essa casa aqui? Olha só,
Eu já usei um número aqui, então dos meus 10 números, já usei um, sobram 9. Desses 9 que sobraram, eu não posso usar o 0 aqui. Portanto, retiro mais a possibilidade do 0 ocupar essa casa também. Ou seja, sobram apenas 8 possibilidades para eu ocupar essa primeira casa aqui. Por quê? Eram 10 algarismos, usei um algarismo ímpar aqui, sobraram 9, não posso usar o 0, sobram 8, certo? Agora, vamos avaliar as outras casas, que são as casas que não têm restrição nenhuma, certo? Se eu quero algarismos distintos, basta eu tirar simplesmente quem eu já usei. Eu tinha 10 números aqui, certo? Já usei um aqui, já usei um aqui. Ou seja, desses 10, 2 foram usados, portanto sobram 8, certo? Para essa casa aqui, eu tinha 10 algarismos. Desses 10, 1, 2, 3 foram usados, portanto sobram 7, tá? Se eu fizer o produto desses caras aqui, eu vou chegar em exatamente 2.240 números distintos de 4 algarismos sem repetição e que são ímpares, certo? Agora vamos para a nossa última alternativa, alternativa D. Vou até fazer uma separação aqui, que a alternativa D é a mais difícil delas, olha só. Quantos números de 4 algarismos pares e sem algarismos repetidos podem ser formados? Então, bora aqui começar do mesmo jeito que a gente começou os exercícios anteriores. Sempre pelas casas que dão problema, sempre pela restrição, tá? Então bora lá, olha só. Se eu quero um número par, esse número par, ele tem que começar, se eu quero um número par, ele tem que terminar em quais algarismos? Ele tem que terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8, tá? Então, se eu quero um número par, ele precisa terminar num desses 5 algarismos. Então, a princípio, eu teria quantas possibilidades para minha última casa? 5 possibilidades, Tiba. Porém, vamos dar uma olhadinha aqui. Para a primeira casa, eu ainda tenho a mesma restrição. Eu não posso usar um número 0 aqui, tá? Então, olha só. Vamos supor, então, que, sei lá, o número 4 ocupe aqui a última posição da minha casa. Se o número 4 ocupa aqui a última posição da minha casa, então, dos 10 números que eu poderia usar, um já está sendo usado aqui. Então, me restam 9 números, certo? Desses 9 números, o 0 não pode ser usado aqui. Portanto, restariam 8 possibilidades. Porém, vamos pensar em outra situação que também é possível. Olha só. Vamos pensar que o 0 ocupa a minha última casa. Portanto, se o 0 ocupar a minha última casa, dos meus 10 números que eu posso usar para formar o meu número de 4 algarismos, um já tá sendo usado aqui, que é o 0, que é justamente o algarismo que não pode entrar aqui. O 0 é justamente o algarismo que não pode entrar na primeira casa. Portanto, dos 10 números, o único algarismo que não pode entrar na primeira casa já está sendo usado aqui na última casa. Ou seja, sobrariam 9 possibilidades de preenchimento aqui para a primeira casa. Opa, Tiba! Num primeiro momento, eu tenho 8 possibilidades para preencher a primeira casa. Num segundo momento, eu tenho 9 possibilidades para preencher a primeira casa. Meu, qual que é o certo? Como que eu resolvo esse exercício? Tá? Aqui, o que acontece, galera? Aqui a gente está diante de um impasse, né? O que é o correto aqui? Eu usar 8 possibilidades para a primeira casa ou 9 possibilidades para a primeira casa? Qual que é o correto? Nesse caso, galera, quando você chegar em situações desse tipo, nesses impasses que aparentemente você tem mais de uma possibilidade de preenchimento para uma mesma região, o que você vai fazer? Você nunca foge do seu problema. A única coisa que você vai fazer é transformar o seu problema em problemas menores,
certo? Então vamos dividir esse cara aqui em problemas menores. Olha só, vamos continuar fazendo aqui a alternativa D. Então, de novo, eu estou querendo um número de 4 algarismos, tá? Estou querendo um cara de 4 algarismos que seja par e todos os algarismos sejam distintos. Vamos supor duas coisas, galera. Vamos supor, num primeiro momento, que esse algarismo ele termina em 0. Então, o meu primeiro algarismo aqui ele termina em 0. Então, é certeza absoluta que ele termina em 0. Então, quantos são os números que podem ocupar essa casa aqui? Um único número. Por quê? Porque eu estou falando. O único número que vai ocupar essa casa aqui nessa situação é o 0. Então, eu tenho uma única possibilidade de preenchimento para essa casa. Beleza. Portanto, vamos preencher as outras casas. Qual que é o único número que não pode ser usado aqui na primeira casa? O único número que não pode ser usado aqui é o 0. Porém, ele já está sendo usado aqui na minha última casa. Agora eu não tenho mais o perigo do 0 cair aqui, porque eu já estou falando, ó, o 0 está aqui, certeza absoluta. Ok? Se o 0 já está aqui, é certeza absoluta, então, dos meus 10 algarismos, sobram 9 para estarem aqui na primeira casa, tá? Dos meus 10 algarismos, um já está aqui e o outro já está aqui. Já usei 2, portanto, sobram 8, tá? E dos meus 10 algarismos, agora, já usei um aqui e um aqui. Já usei 3. Portanto, dos 10 algarismos, sobram 7 para preencher essa lacuna aqui. Então, de quantas maneiras diferentes eu consigo formar um número de 4 algarismos terminado em 0? Basta que eu multiplique a possibilidade de cada casa, beleza? Esse número aqui vai dar exatamente 504, ou seja, eu tenho 504 possibilidades de ter um número de 4 algarismos terminado em 0, tá? Agora, galera, vamos para a segunda parte do nosso problema. Qual que é a segunda parte do nosso problema? Um número par, ele não necessariamente termina em 0, né, galera? O nosso número par, ele pode terminar em 2, em 4, em 6 ou em 8. Então agora eu estou supondo que o 0 ele necessariamente não está aqui, certo? Então o 0 ele não está aqui. Portanto, quantas possibilidades eu tenho para preencher a minha última casa nessa segunda situação? Ela vai poder ser preenchida somente pelo 2, pelo 4, pelo 6 ou pelo 8. Portanto, eu tenho somente 4 algarismos que podem entrar aqui, certo? Agora, como o 0 não está aqui, eu tenho que tirar a possibilidade dele estar aqui. O 0 ele não pode ocupar essa casa aqui, certo? Se o 0 não pode ocupar essa casa aqui, quantos são os números que podem ocupar aqui, galera? Ó, dos meus 10 algarismos, um deles eu já usei aqui, sobram 9. E dos meus 10 algarismos, o 0 não pode entrar aqui, então eu tiro ele também, sobram 8, tá? Agora essas duas casas aqui ficam fáceis, né, galera? Porque aqui não tem restrição. Então, dos meus 10 algarismos, já usei um aqui e já usei um aqui, então já usei 2. Se dos 10 eu já usei 2, sobram 8 possibilidades para preencher essa casa aqui. Agora, usei um cara aqui. Dos meus 10 algarismos, já usei um aqui, um aqui e um aqui. Já usei 3, portanto, sobram 7, tá? Então, quantas possibilidades eu tenho de formar um número par de 4 algarismos que termina em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8? Basta que eu multiplique isso aqui, tá? Isso aqui vai dar exatamente 1792. Portanto, galera, qual que vai ser a resposta do nosso problema, da nossa alternativa D? Lembrando quem que a gente queria, ó. O que a gente queria na alternativa D? Eu tinha o meu conjunto numérico de 0 a 10 e a partir desse conjunto eu quero formar um número de 4 algarismos, tá? Par e sem algarismos repetidos. É isso que eu tô querendo formar aqui. Então, se o número é par, ou ele termina em 0, ou ele termina em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8, tá? Então, o meu número par, ele pode ser formado dessas 504 maneiras, ou dessas 1792 maneiras, galera. Toda vez que você se deparar na matemática com esse conectivo ou, você vai somar, tá? Na matemática eu tenho dois conectivos muito importantes, o conectivo ou e o conectivo e. O conectivo
OU sempre me remete a uma ideia de soma. O conectivo E sempre me remete a uma ideia de multiplicação. Então aqui, ó, o meu algarismo par, ou ele termina em 0, quando ele terminar em 0 eu vou ter 504 possibilidades, 504 maneiras, ou ele termina em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Dessa maneira eu vou ter 1792 possibilidades. Portanto, ou eu vou formar essas 504 ou essas 1792. Isso me resulta num total de 504 mais 1792. Que isso aqui dá exatamente 2.296 possibilidades de formar um número par de 4 algarismos distintos. Beleza, galera? Tiba! Tinha alguma outra maneira de eu fazer esse exercício? Galera, tinha sim. Olha só. Como que eu faço isso? Perceba que aqui eu tinha dois problemas. Quais eram os dois problemas? O primeiro problema era que o meu número, se ele é par, ele tem que terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. E o segundo problema é que o 0 nunca pode ocupar essa posição aqui, tá? Então, o grande problema que a gente encontrou no início dessa resolução era que, se algum desses 4 números ocupasse essa posição, eu teria 8 possibilidades para a primeira casa. Porém, se fosse o 0 que ocupasse essa posição, eu teria 9 possibilidades de preenchimento para essa primeira casa, tá? Então, o que a gente fez? A gente dividiu esse cara em duas possibilidades. Primeira possibilidade terminando em 0 e a segunda possibilidade terminando em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8, tá? Como que a gente pode fazer? Já que a gente tem dois problemas, a gente pode primeiro tratar um desses problemas para depois tratar o outro. Como assim, galera? Olha só, vamos lá. Eu quero um número de 4 algarismos distintos. Os meus problemas é que eu tenho que terminar ou com 0, ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8, e o segundo problema é que o 0 não pode estar aqui. Vamos garantir que o segundo problema vai ser resolvido. Então, eu vou terminar ou com 0, ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8, tá? Então, eu vou ter 5 possibilidades, 5 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos que podem ocupar essa última casa aqui. Beleza? Agora, eu não vou me importar com o 0 ocupando essa casa aqui. Portanto, ó, eu tinha 10 algarismos para usar no total. Lembra? Quem que era o nosso conjunto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tinha 10 algarismos para usar no total. Desses 10 algarismos, um vai ser usado aqui na minha última casa, certo? Então, desses 10 algarismos, eu retiro o que vai ser usado aqui na minha última casa, sobram 9 possibilidades para ocupar essa primeira casa aqui. Desses 10, eu estou usando um na primeira e um na última. Portanto, sobram 8 para ocupar essa segunda. Desses 10, eu estou usando um na primeira, um na segunda e um na última. Portanto, 3 estão sendo usados. Ou seja, sobram 7 para ocupar aqui, certo? Sendo assim, eu tenho um total de possibilidades de 2.520. Certo? Só que o que acontece, galera? Aqui agora a gente tem que tirar as possibilidades problemáticas. E quem são as possibilidades problemáticas? As possibilidades problemáticas, galera, são todas aquelas que começam com 0. Porque sempre que eu tiver o 0 aqui, eu não vou ter um número de 4 algarismos, eu vou ter um número de 3 algarismos. Portanto, eu tenho que retirar todos os números que começam em 0. Então, ó, se eu estou colocando 0 aqui, na primeira casa, tem um único cara ocupando aqui, vai ser sempre o 0, tá? Por isso, uma única possibilidade. Quem é essa possibilidade? Sempre o 0. Ou seja, se eu tenho 0 começando e eu sei que meu número vai ser par, aqui eu vou ter ocupando somente o 2, ou 4, ou 6, ou 8. Logo, eu tenho 4 possibilidades aqui para minha última casa. Portanto, dos meus 10 algarismos, um já está aqui e o outro já está aqui. Ou seja, sobram 8 para constar aqui, tá? Dos meus 10 algarismos, já estou usando 3, portanto, sobram apenas 7 para constar aqui, tá? Então, quantos são os números problemáticos, os números começados em 0? São
o produto aqui de 1 vezes 8 vezes 7 vezes 4. Isso aqui dá exatamente, galera, 224. Ou seja, o que eu faço agora? Eu faço a quantidade de números pares de 4 algarismos distintos, certo? Menos a quantidade de números problemáticos, ou seja, menos a quantidade de números que começam em 0, tá? Então, se eu faço 2.520 menos 224, eu percebo que isso aqui dá exatamente 2.296, que é exatamente o resultado que a gente encontrou aqui em cima, beleza? Então, galera, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo um pouco mais sofisticado, tá? Eu gosto muito desse exemplo porque ele vai subindo os níveis pouco a pouco, né? Primeiro aqui eu posso repetir algarismos, depois eu não posso repetir algarismos, depois eu não posso repetir algarismos e tem que ser um número ímpar, e o mais difícil deles eu não posso repetir algarismos e tem que ser um número par, tá? E nesse caso aqui, eu tenho que separar os meus dois problemas em problemas menores, resolver cada um deles e depois somar. Ou tratar um único problema e depois retirar os resultados problemáticos desse cara aqui de cima, que dá exatamente a mesma resposta. Beleza? Então, meu povo, bora para mais um.